Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada, da editora Thomas Nelson, e nós iremos ler hoje de Deuteronômio capítulo 20 até o capítulo 22. Deuteronômio capítulo 20. As leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos e carros, e com um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouçam, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão aos exércitos: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da sua vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para casa, para que não morra na guerra, e outro se case com ela. E por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para os seus irmãos israelitas, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefe para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhes primeiro uma proposta de paz. Se os habitantes aceitarem em abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão ao trabalho forçado. Mas, se eles recusarem a paz, entrarão em guerra contra vocês. Se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-los em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, o rebanho e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencerem às nações vizinhas de vocês. Contudo, a cidade das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respire. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se não, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram aos seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem as cidades por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, e não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não a destruas. Por acaso as árvores são gente? Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 21. Os casos de homicídios não desvendados. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá
dela lhes dá para dela tomarem posse, sem que saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as propriedades das cidades mais próximas do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posta julgo, e a levará a um vale de terras nunca arado nem semeado, e onde haja um riacho de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha, depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênção em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Deste modo, vocês eliminarão de vocês mesmo a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será a sua esposa. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere de fato for o mais velho. Ele não poderá dar ao filho mais velho da mulher preferida se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ele terá que dar herança para ele. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Os castigos dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedeça o seu pai nem a sua mãe e nem os escute quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia,
porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extrair e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta a se extraviar. Vou ler de novo. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar ao seu dono de volta. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha buscá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que você encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão a todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe dos filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e que você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Não plante 2 tipos de semente em uma vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto dessa vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi ou um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturada no mesmo tecido. Não façam borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. As violações do casamento. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também difamou-a e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os 2 terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem comprometida em casamento e se deitar com ela, levem os 2 à porta da cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro,
e o homem porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem comprometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem comprometida em casamento gritasse, ninguém pôde socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de casar-se com a moça, pois a violou, jamais poderá se divorciar dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Continuaremos a leitura no próximo vídeo. Graças a Deus, Deus abençoe vocês.